Bom, pessoal, vamos continuar nossas aulas de combinatória. Eu escolhi algumas questões para essa aula especificamente, onde a gente vai usar um pouco mais do raciocínio matemático puro, sem tanta contextualização, apenas forçando mais na matemática mesmo, no raciocínio, misturando probabilidade com combinatória. Essas questões aqui estão num PDF que está na descrição do vídeo, então baixe esse PDF e acompanhe os exercícios comigo aqui, tá bom? Essa lista tem aqui 8 problemas. Eu vou dividir em duas partes para não ficar muito longa essa aula. Eu vou resolver 4 nessa aula e 4 na próxima, tá bom? Fica ligado que são muito importantes essas ideias para você construir seu conhecimento em combinatória. Então, vamos lá. Lançando-se simultaneamente dois dados não viciados. Quando ele fala não viciados, são dois dados onde tem cada face a mesma probabilidade de ocorrer, tá? Um dado tradicional de 1 a 6. A probabilidade de que suas faces superiores exibam soma igual a 7 ou 9 é. Então, primeira coisa que eu quero levar em consideração aqui é que são dois dados. Então, quando eu falei que a gente usar um pouquinho de combinatória nesse caso, é justamente o princípio multiplicativo ou o princípio da contagem e também o princípio aditivo. Tem duas coisas bem importantes aqui. Primeiramente, dois dados. Quando você fala de um dado, o conjunto de resultados possíveis são as faces, são os números de 1 até 6. Então, são 6 possibilidades para cada dado. Como você vai jogar dois dados, então quantos resultados você tem? Então, fica aí, primeiramente, uma questão. Se você vai jogar dois dados, 6 resultados do primeiro, 6 do segundo. É 6 vezes 6 ou 6 mais 6? Isso é uma questão bem importante, não pode confundir, tá? Então, quando eu vou falar aqui dos casos possíveis, quer dizer, o total de resultados quando você joga dois dados, um, dois. Quer dizer que para cada, primeiro dado está aqui, para cada uma das 6 faces que podem acontecer, existem 6 faces do segundo. Quer dizer, dos 6 resultados do primeiro dado, tem o 1 do segundo. Os 6 resultados do primeiro dado, tem o 2 do segundo. Os 6 resultados do primeiro dado, tem o 3 e assim por diante. Para cada um dos 6 resultados, eu tenho 6 outros. Então, quantos resultados eu tenho no total? 6 vezes 6. Se você quiser escrever, você pode até fazer no seu papelzinho, no seu caderno, todos os pares, 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6. Aí 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6. E aí você tem um total de 36 casos, tá bom? 6 ao quadrado, 36. Significa que se você jogasse 3 dados, seria 6, 6, 6. 6 ao cubo, 216. Se você jogasse 4 dados, 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, 4 vezes, daria 6 à quarta, 1296. E assim por diante. Esses são os casos possíveis. A questão fala que a gente quer calcular a probabilidade de ser 7 ou 9. Então, esse ou aqui tem uma coisa bem importante. O que significa o ou na matemática, né? O ou ele tem aquele conceito, aquela intenção de união. O ou agrega uma coisa ou outra, tanto 7 quanto 9 vai entrar aqui no meu cálculo, tá bom? Então, vai acontecer o seguinte: quais são as possibilidades do resultado ser 7? A gente pode listar um por um. Deixa eu apagar aqui, vou precisar desse espaço. Então, probabilidade de dar 7 ou 9. Vamos escrever aqui os casos favoráveis. O que é que são os casos favoráveis? São os casos onde eu estou querendo calcular. O que eu estou querendo calcular é o que a questão quer saber, na verdade. Então, o que a gente vai fazer aqui é listar todos os casos onde vai dar 7 ou 9. Então, o primeiro caso, vamos começar com 7. O primeiro caso seria 1 e 6. Você também pode ter 6 e 1. São duas possibilidades? São, porque são dois dados. Lembre-se, um dado tem 1 e o outro tem 6. E o primeiro dado também tem 6 e o outro tem 1. Ou seja, são duas chances. Outro caso, 2 e 5 e também 5 e 2. Outro caso, 3 e 4. Lembra que o dado vai até 6 só. E o outro, 4 e 3. Ok, não tenho mais possibilidades. Tenho aí 1 e 6, 6 e 1, 2 e 5, 5 e 2, 3 e 4, 4 e 3. Isso aqui são os resultados onde a soma dá 7. Agora a gente vai ver
quando a soma dá 9, tá bom? Quando vai dar 9. Então vai ficar. O primeiro caso seria 3 e 6 e também 6 e 3. Depois eu tenho 4 e 5 e tenho 5 e 4. E aí não tenho mais nada. Não tem como ser outro valor, né? Já acabou aqui. Então eu tenho total aqui de 6 possibilidades e aqui eu tenho 4. Uma coisa ou outra tem um total de 10 possibilidades. Então a probabilidade vai ser 10 sobre 36. Dá para simplificar? Tá. 5 sobre 18. Então, como eu falei, essas questões eu escolhi algumas sem muita contextualização para a gente forçar exclusivamente na matemática, né? A gente está fazendo um curso de probabilidade onde vai ter uma série enorme de aulas. A gente vai chegar aos problemas mais contextualizados, mas primeiro é importante passar pela matemática, depois a gente contextualiza, tá bom? Então, 5 sobre 18 ficou letra D de dado. A segunda questão diz o seguinte: o número de fichas de uma certa urna é igual ao número de anagramas da palavra vestibular. Então, vestibular é uma palavra grande, né? Tem 10 letras, nenhuma se repete. Ó, vestibular. Todas as letras são diferentes. Se em cada ficha escrevermos apenas um dos anagramas, quer dizer, o total de fichas vai ser o total de anagramas, a probabilidade de sortearmos uma ficha dessa urna e no anagrama marcado as vogais estarem juntas é. Bom, isso é um clássico, né, de combinatória, na verdade. Se você não tiver o conhecimento de análise combinatória, não dá para fazer essa questão. Vamos lá, primeira coisa, vou focar nessa historinha de casos possíveis e casos favoráveis também. Vamos logo para os casos possíveis, que é uma coisa que eu, inclusive, eu aconselho, né? Os casos possíveis é sempre o total de casos. Como você vai pegar a palavra vestibular e vai misturar de todas as maneiras possíveis, você está formando o total de anagramas. Ou seja, esse é um caso de permutação simples. Quantas letras tem aqui? 10. Então, 10 fatorial. Olha, 10 fatorial é muito grande, é 3.628.800. Mas ninguém vai escrever dessa forma aqui, tá? Foca no 10 fatorial, porque quando eu colocar na fração vai dar para simplificar. Então, é muito melhor deixar assim do que o resultado. Isso aqui fica só a título de curiosidade. Bom, agora eu vou para os casos favoráveis. O que significa os casos favoráveis? É o que eu quero na questão. O que é que ele quer? Lê de novo a pergunta. Escolher um dos anagramas e as vogais estarem juntas. Como é que a gente resolve esse tipo de problema? Bom, a gente já passou por combinatória. Se você esqueceu, volta lá na aula de permutações que tem esse tipo de explicação, tem bem detalhado o porquê, tá bom? Então eu vou colocar aqui uma situação, vou escrever as vogais aqui. Eu vou colocar as vogais misturadas, mas as letras misturadas, só que as vogais todas juntas. Então, por exemplo, S aqui, E, I, I, A, T, R, B. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está faltando a letra V, L. Achei. Bom, qual é o grande segredo aqui? Se você quer que as vogais fiquem todas juntas, faz de conta que isso é um único objeto. Isso é a coisa mais simples de se fazer. Então você não vai ficar calculando os casos um por um. Não vai fazer isso. Lembra, considere um grupo só. E, I, U e A, I, U e A são as vogais, elas devem formar um único objeto. Isso vale para letras juntas, pessoas juntas, enfim. Qualquer situação onde você tiver uma quantidade de objetos e um certo grupo tiver que ficar junto. E aí faz de conta, agora não tem mais 10 letras, agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Existem 7 letras para a gente misturar, 7 fatorial. Agora tem um detalhe. Essas letras E, I, U e A, elas devem ficar juntas, mas na questão não está falando que elas devem ficar nessa ordem. Então ainda tem um detalhezinho, uma besteirinha para terminar, que é o seguinte. Se elas têm que ficar juntas, mas não necessariamente nessa ordem, elas podem misturar entre si. As vogais ainda podem mudar de lugar, todas juntas, mas elas podem permutar. Então a gente tem que considerar ainda essa permutação, que é a permutação dessas 4 letras entre si.
Se, por exemplo, ele tivesse estipulado que elas devem ficar nessa ordem aqui, especificamente, pararia no 7 fatorial. Mas como tem que estar livre, né? Como está livre aqui, as vogais podem permutar, então eu tenho que incluir essa permutação aqui, que são 4 letras, 4 fatorial. Ok, então resolvi meu problema. 10 fatorial é o total de casos, casos possíveis. 7 fatorial, 4 fatorial é o número de casos favoráveis. E o resultado? É só dividir. Então vou dividir aqui. A probabilidade vai ser 7 fatorial, 4 fatorial sobre 10 fatorial. O que é que a gente vai fazer? A gente vai simplificar um pouquinho isso aqui. Por isso que eu falei, ó, não vai rolar a gente escrever 3.628.800 de jeito nenhum. Você vai pegar o 10 fatorial e vai abrir um pouquinho ele para simplificar com 7. Olha que legal. 7, 4 fatorial, se você quiser, você pode deixar, colocar 4, 3, 2, 1, porque vai me ajudar a simplificar. E o 10 fatorial, ó, 10, 9, 8, 7, parou. Por que eu faço isso? Para poder cancelar aqui, ó, o 7 fatorial. E outro detalhe aqui, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 9 vezes 8, 72. Então, 72 simplificado por 24 dá quanto? 3. E 3 vezes 10, 30. Então, a probabilidade é 1 sobre 30. Resolvido. Casos favoráveis, casos possíveis. Beleza? E aí tem um tempero bem forte, né, de combinatória. É isso que eu estou querendo fazer nessa aula. Focar em questões que usam combinatória mesmo, sem muita contextualização por enquanto. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero desenvolver a parte matemática. E depois a gente contextualiza um pouco mais, tá bom? Próxima questão vai ser a número 3. Lembrando que nessa aula aqui eu vou resolver 4. Essa ficha que você baixou no link do PDF, na descrição, né, o PDF, tem 8 questões. Eu vou resolver 4 nessa aula e 4 na próxima. Bom, a questão número 3 diz assim: 4 homens e 4 mulheres devem ocupar os 8 lugares de um banco, sentados assim no banco. A probabilidade de que nunca fiquem lado a lado, duas pessoas do mesmo sexo é. Então, novamente, 8 pessoas, ou seja, todo mundo um do lado do outro. O que é que muda? Porque aqui são 10 letras, não são pessoas, são letras, e aqui são pessoas. Mas o raciocínio é exatamente igual. Vamos lá logo para os casos possíveis. Quero colocar 8 pessoas, uma ao lado da outra. Você vai dizer, ah, mas o homem não pode ficar junto do homem, a mulher junto da mulher. Isso são os casos favoráveis. Casos possíveis não tem, digamos assim, não tem lei. Vale tudo, tá bom? Preste atenção. Agora eu vou para os casos possíveis. Desculpa, os casos favoráveis. Agora você se preocupa com a restrição ou as restrições do problema. O que é que pode acontecer? Tem que ficar homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher, um intercalado assim, ó. 4 homens, 4 mulheres. Então tem que ser assim: homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher. 1, 2, 3. Então, 4 homens, 4 mulheres. Aí você pode estar se perguntando aí, e o outro caso? Se a mulher quiser sentar na ponta aqui da esquerda do banco, pode? Claro que pode. Então, pode ser mulher, homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher, homem. Então, esse ou esse. Então, o que é que eu faço? Eu poderia fazer só um caso e multiplicar por 2? Claro que sim, pode, sem problema nenhum. Eu estou apenas destrinchando aqui. E aí o que é que você faz? É bem tranquilo. Você tem 4 homens, e nesse primeiro lugar, o primeiro homem, olha lá, tem quantas possibilidades? Para o lugar que está destinado a um homem, 4. Depois é uma mulher, 4. Já tem 2 sentados. Segundo homem, quantas possibilidades? 3. Segunda mulher, 3. Terceiro homem, 2. Terceira mulher. Último homem, só sobrou um. E a última mulher, só sobrou um também.
E aí você vai dizer, e o caso de baixo? É exatamente igual. Então eu posso pegar essa conta aqui e multiplicar por 2? Sim, não tem problema nenhum. Então é isso que eu vou fazer, inclusive. Pode ser o primeiro caso ou o segundo. Note que 4, 3, 2, desculpa, 2 aqui, 2, 1, 4, 3, 2, 1 é 4 fatorial. E o outro também é 4 fatorial. E vezes 2, porque pode ser o primeiro caso ou o segundo, eles são exatamente iguais no que diz respeito ao cálculo, tá bom? Então, qual vai ser a probabilidade? Casos favoráveis sobre casos possíveis. Só isso, só. Aí você vê a importância de estudar e saber combinatória, porque a probabilidade em si é só um detalhe. O que vem antes, o que vem atrás é combinatória. Isso é a parte mais importante. Então, a probabilidade aqui vai ficar assim. 2 vezes 4 fatorial sobre 8 fatorial. Só que normalmente a gente não tem a resposta assim, né? Geralmente a gente tem que simplificar. É isso que eu vou fazer. 2, 4 fatorial, 4, 3, 2, 1. Note que eu simplifico só um fatorial aqui, eu abro só um, porque o de baixo vai cancelar. 8, 7, 6, 5, 4 e você para no 4, porque ó, já cancela aqui. Essa é a vantagem. Detalhe, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 24. Acompanha. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 24. 24 vezes 2, 48. E 8 vezes 6, olha a tabuada, 48. Então, ó, cortou, 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 cortou. Sobrou 7 vezes 5. E em cima, 1. 1 sobre 35. Resolvido o problema. Qual é a alternativa? É, letra E. Então, ó, novamente, uma questão de probabilidade, assim, 90% combinatória, 10% probabilidade. E agora, a última dessa aula. Lembrando que são 8 no total. Essa aula aqui está dividida em duas, tá? Tem que assistir as duas. Um conselho que eu dou, inclusive, é o seguinte: já que você está terminando essa aula aqui com essas 4, tem as próximas 4, você já está com o PDF aí, já está com as questões. Tenta fazer antes, tá bom? Tenta fazer antes, depois assiste a aula 2 com a resolução, tá bom? Para conferir, ver se você usou a mesma ideia que eu ou se usou uma ideia diferente e aí tem uma outra ideia para agregar, né? Bom, um número entre 1 e 300 é escolhido aleatoriamente. Só lembrando aqui, tem alguns detalhes que algumas questões nos vestibulares elas podem deixar um pouquinho assim uma certa dúvida, mas eu vou esclarecer aqui. A rigor falta bastante coisa aqui, mas eu fiz de propósito isso. Eu peguei uma questão e tirei do vestibular exatamente como ela estava. Ele tem que falar assim, né? Um número natural entre 1 e 300, porque entre 1 e 300 tem números decimais, né? Tem irracionais, ou seja, tem infinitos números. Mas vamos falar assim, um número inteiro, né? Entre 1 e 300, inclusive, ou seja, contando com 1 e 300, são detalhes aí que às vezes algumas questões deixam passar e isso acaba prejudicando um pouco. Mas eu estou esclarecendo isso aqui. Números inteiros de 1 até 300, tá? Incluindo os dois. A pergunta dele é a seguinte: calcular a probabilidade de que ele seja divisível por 3 ou por 5. E aí é uma coisa importante, porque a primeira questão dessa aula também tinha a ver com uma coisa ou outra. Aqui tem um detalhe. Primeira coisa, um número é escolhido. Então, se você pensar nos casos possíveis, você tem 300 números, você vai escolher um. Então, de quantas maneiras você pode fazer isso? 300 maneiras diferentes. Se você fosse escolher dois números, seriam quantas? Seria combinação de 300, 2 a 2. Se você fosse escolher três números, seria combinação de 300, 3 a 3. E assim por diante. Então, aqui, como é uma coisa só, simplesmente tem 300 casos. Mas se fala assim, Valdemar, eu podia pensar combinação de 300, 1 a 1? Claro que pode, não tem problema. De toda forma, isso é 300, tá? Só para esclarecer. Com relação aos casos, aí é que tá. Favoráveis, é que tem um detalhe que eu quero chamar a atenção. Nos casos favoráveis, quando eu quero uma coisa ou outra, a gente está muito acostumado a fazer simplesmente a soma. Mas tem um detalhe.
Quantos números são múltiplos de 3? Bom, múltiplos de 3. Vamos lá. É só dividir 300 por 3, não tem problema. Eu tenho 100 números. Aí vamos lá. Múltiplos de 5. Divide tudo bem. 300 por 5 dá 60. Então, às vezes, a mão vai quase sozinha, né? Então, tem um total de 160. 160 sobre 300. Só que tem um detalhe. Nesse conjunto desses 100 números que são múltiplos de 3, e no outro conjunto também dos 60 números que são múltiplos de 5, tem alguns elementos em comum. Note que existem no mundo alguns números que são múltiplos tanto de 3 quanto de 5 ao mesmo tempo. E aí você deve estar pensando, é mesmo, tem uns números que são múltiplos, por exemplo, 30. 30 é múltiplo de 3 e é múltiplo de 5. Então, quer dizer, o 30 está dentro desses 100 números e o 30 também está dentro desses 60 números. Eu não posso contar duas vezes, senão vou ter uma resposta maior do que eu deveria. E aí, quais são os números que são múltiplos de 3 e de 5? E existe essa propriedade, né? Se um número é múltiplo de A e é múltiplo de B, ele é múltiplo do MMC entre A e B. Ou seja, se um número é múltiplo de 3 e de 5 ao mesmo tempo, que é essa galerinha que está aqui na interseção, também são múltiplos de 15, que é o MMC entre 3 e 5. Tá? Nesse caso, coincide com o produto. Mas fica ligado, se o número é múltiplo de A e de B, ele não é múltiplo necessariamente do produto, mas ele é múltiplo do MMC. Bom, quantos múltiplos de 15 existem? De 1 a 300, basta dividir 300 por 15 e aí você tem 20 casos. Ah, agora eu descobri quantos elementos tem em comum no conjunto dos múltiplos de 3 e dos múltiplos de 5. Então, na verdade, não são múltiplos de 3 ou 5. Não são 160, né? Na verdade, vamos tirar esse 20, são 140. Aqui eu usei um conceito de conjunto, na verdade. E agora, acabou. Probabilidade 140 dividido por 300, que é o total. Simplifica. Inclusive aqui dá para simplificar por 2. 7 sobre 15. E aí está resolvido. Essa questão ela era aberta, né? Não tinha alternativa não. Beleza? Bom, terminamos aqui essa aula com essas questões de probabilidades, mas são um pouquinho mais secas, né? Digamos assim, de contextualização, elas são mais diretas. Mas as ideias aqui são das mais valiosas possíveis, tá bom? Fica ligado, porque na próxima aula eu vou resolver as outras 4 dessa lista e faz aquilo que eu falei. Tenta fazer antes essas últimas 4, depois assiste a aula para você conferir, tá bom? Bons estudos e até a próxima.